Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre condutores, tão importantes e circuitos elétricos, e também faremos um exercício para elucidar um pouco desse conceito. Mas o que é um condutor? Um condutor é um material que ele tem uma abundância muito grande de carga elétrica, e essas cargas elétricas elas são cargas livres. Dessa maneira a gente pode ver assim duas situações. Primeiro, quando a gente tem um condutor e esse condutor ele está isolado, não está conectado a nada, e quando esse condutor está submetido a uma DDP nos seus terminais. A gente pode ver aqui, por exemplo, um condutor, que está isolado, falando do primeiro caso, e ele está sendo permeado por um campo elétrico. Esse campo elétrico que está permeando, que está atravessando o condutor, ele faz com que as cargas elétricas elas se movimentem dentro deste condutor. Então, as cargas elétricas positivas, elas são influenciadas, elas migram no sentido do campo elétrico. As cargas elétricas positivas. As cargas elétricas negativas, elas já fazem o contrário. Elas não são elas migram na direção oposta a esse campo. Isso faz com que dentro desse condutor elétrico a gente tenha um campo elétrico igual a zero e consequentemente a gente tem uma diferença de potencial elétrico dentro desse condutor zero também. Numa segunda situação, como a gente tinha comentado lá, a gente tem um condutor, esse condutor de um tamanho L, que está conectado a uma fonte de tensão, nos seus terminais tem uma DDP. O que acontece quando eu coloco essa fonte de tensão nesse condutor? Acontece um movimento interno dessas cargas, mas nesse caso, as cargas que se movimentam são as cargas elétricas. Elas fazem surgir nesse condutor uma corrente elétrica. Para esse caso, o campo elétrico que existe, ele já é um campo interno. Existe um campo elétrico dentro desse condutor. Esse campo elétrico faz nada mais, nada menos que esse fluxo de elétrons, essa corrente elétrica se mantenha constante. Então, são essas duas possibilidades. Um campo que ele permeia um condutor isolado e um campo que é aplicado através de uma corrente, de uma fonte de tensão, num condutor que está conectado a um circuito. Então vamos a um exercício para a gente elucidar um pouco mais esses conceitos. Um fio de 1 milímetro de diâmetro de condutividade de 5 × 10⁻⁷ siemens por metro tem 10,29 elétrons livres por metro, quando um campo elétrico de 10 milivolts por metro é aplicado. Então, vendo isso, a gente vai ter que determinar, primeiro, a densidade de carga dos elétrons, segundo, a densidade da corrente, e terceiro, a corrente desse fio. Bom, então vamos para o nosso cálculo. Primeiro a gente vai fazer o cálculo da densidade de carga dos elétrons livres, nesse condutor. Esse condutor está sendo submetido a uma DDP. Bom, como é que a gente faz esse cálculo de densidade de carga dos elétrons livres? Que é a minha densidade volumétrica. Eu vou fazer o número de elétrons vezes o valor da carga. Então, para esse caso, um cálculo simples, eu tenho 10⁻²৯ vezes o valor da carga do elétron, que é 1,6 vezes 10⁻⁻19 coulombs, Então, eu tenho um valor de densidade de carga desses elétrons livres nesse condutor circulando, menos 1,6 vezes 10⁻10 coulomb por metro cúbico. Beleza.
O meu segundo exercício pede para eu calcular a densidade da corrente. A densidade da corrente eu calculo da seguinte forma. A densidade da corrente é igual à condutividade, né, desse meu condutor, vezes o campo elétrico que a gente aplica a ele. Bom, aí é um cálculo muito simples. A condutividade eu já tenho lá, que é 5 vezes 10 na 7 siemens por metro, vezes o meu campo, que é 10 na menos 3, né? 10 milímetros, né? 10 milivolts por metro aplicado, né? Não 10 milímetros, 10 milivolts. E aí eu tenho uma densidade de corrente igual a 500 kA por metro quadrado. E por último, qual a minha corrente que passa nesse fio? Bom, a corrente que passa nesse fio é igual a minha densidade de corrente vezes a minha seção, né? A minha geometria desse fio. Eu tenho essa seção reta desse fio. Então, eu vou ter a minha densidade, que eu já calculei lá na anterior. Então, é 5 vezes 10 na quinta, vezes π, né? O diâmetro ao quadrado dividido por 4. Isso aqui é igual a 5π por 4 vezes 10 na menos 6, porque eu peguei o diâmetro que era 10 na menos 3 e elevei ao quadrado, vezes 10 na menos 5. Desculpa, 10 na 5. E aí eu tenho aqui o valor da minha corrente, que é 0,393 amperes. Bom, por hoje é só. Eu espero que tenha acrescentado alguma coisa no nosso conhecimento e até a próxima. Muito obrigada, pessoal!